que iniciou ontem a discussão da Previdência. Todos nós temos uma enorme preocupação com o texto final, tanto da PEC número 6 como da PEC 133. Leia-se que depois dessa nós vamos ter ainda o debate da PEC 133. Eu vou começar, senhor presidente, que tomei como missão de pegar cada artigo dessa proposta que há discordância e trazer para o debate. Nesse caso, senhor presidente, eu vou aprofundar o que está na PEC número 6 em relação à aposentadoria por incapacidade. Eu considero essa redação, por isso que começo por ela, a mais grave, a mais terrível, a mais dura em relação aos direitos dos aposentados e pensionistas. Atualmente, cidadão que tem sua atividade numa loja, num banco, numa fábrica, ou mesmo na área pública, se ele sofre um AVC, se ele está com câncer, se ele tem um infarto, senhor presidente, esse cidadão, independente do tempo de contribuição, ele se aposenta com o salário integral. Pois bem, senhor presidente, a PEC número 6, que veio da Câmara dos Deputados, o que ela diz? Todo cidadão que ficar inválido, se não for no ambiente de trabalho, ele vai se aposentar com a média somente de 60% em relação ao que ele receberia se fosse se aposentar pela integralidade. Cidadão ganhava R$2.000, iria se aposentar ficando inválido com R$2.000, pela regra atual. Pela nova proposta da PEC 6, ele vai se aposentar com R$1.200. Não é justo, senhor presidente. É o momento em que o cidadão, seja homem, seja mulher, mais precisa desse benefício, já que ele ficou inválido. Não tem regra de transição. Promulgada a PEC, digamos no dia 1º de novembro, o cidadão teve um acidente no dia 2 de novembro. Recebe somente 60% do que ele teria de direito. Se porventura ele, veja bem, já que vai ter um problema sério de invalidez, que fosse um dia antes da PEC for promulgada, ele vai se aposentar com 100%. Não é justo, senhor presidente. Eu faço um apelo a todos, senadores e senadoras. Eu sei que a maioria dos senadores apresentaram porque assinaram uma emenda nesse sentido, e é uma emenda supressiva. Não terá nenhum problema de dizer que a proposta volta para a Câmara. Faremos só justiça. Ninguém programa o acidente. Ninguém programa uma doença grave. Isso é um compromisso que você faz com a própria Previdência. Muitos vão trabalhar a vida toda e não vão ter nenhum acidente para ficar inválido. Mas aquele que porventura fica inválido, logo após essa PEC for promulgada, ele perde 40% do seu salário. Eu duvido que tenha um senador que concorde com essa possibilidade. Por isso que a gente fez, senhor presidente, uma emenda supressiva, só para garantir o princípio. O cidadão que sofreu um acidente dentro da fábrica ou mesmo fora da fábrica, como é a lei hoje, que garante a aposentadoria por invalidez, tem que estar garantido. Ninguém programa o acidente para esse ou aquele dia. A Seguridade Social, a Previdência, é como se fosse ali um plano de seguro. Eu não posso programar a hora em que vou me aposentar devido à questão da invalidez. Consequentemente, presidente, eu faço um apelo a todos que olhem com carinho essa emenda que apresentei, e sei que outros também apresentaram,
com mais de 30 assinaturas. Questão 2, senhor presidente, que quero tratar também é sobre o cálculo do benefício para todos. Aí é para todos, independente se ficar inválido, não ficar inválido, de estar na atividade, todos não terão regra de transição no caso da mudança da regra de cálculo. Doravante, aprovado a emenda como está, e nós fizemos também uma emenda supressiva, o cidadão vai se aposentar com a média de 100% de todas as contribuições da sua vida laboral. Ora, se eu me aposentar um dia antes, repito de novo, porque não há transição, se eu me aposentar um dia antes da promulgação da PEC número 6, eu me aposento de que forma? Com as 80 maiores contribuições que garante o princípio da integralidade. Agora, o cidadão que for se aposentar um dia depois da promulgação, conforme for a contribuição da vida toda laboral dele, todos nós sabemos que a gente começa a trabalhar, pelo menos aqueles mais simples, mais pobres, ganhando um salário mínimo. Eu comecei no Senai, na época, assinava a carteira e ganhava meio salário mínimo. E no longo da vida, fui aumentando o salário. Então é natural que nos 80 anos que termina, na média das 80 maiores contribuições, eu vou manter o princípio da integralidade. Mas se eu pegar as primeiras no início da minha vida laboral, eu poderei ter também um prejuízo de 20% até 30%. Senhor presidente, como as regras de transição não beneficiam mais do que 20% dos trabalhadores, o que nós temos que construir aqui, quem está nos assistindo nesse momento, no Brasil, que estava na expectativa, claro, desse debate, tem que saber o que vai acontecer nas suas vidas. Por isso, senhor presidente, que são milhares e milhares de pessoas que estão correndo para se aposentar antes da promulgação dessa PEC. Repito, em vez de se aposentar com as 80 maiores contribuições, vai ser a média de toda a vida laboral, que vai dar aí um prejuízo, conforme o caso, de 20%, 30%, 40% e até 50%. Tudo vai de como é que foi a contribuição dele no longo desse período. Ele não se programou para isso, presidente, e senadores e senadoras. Ele se programou para as regras do jogo. E as regras do jogo disseram para ele, repito, as 80 maiores contribuições de 94 para cá. Por que agora é 100% de toda a vida laboral? Claro que despenca essa média. O prejuízo vai ser enorme. Para quem ganha 20 mil, 30 mil, essa média não resolve e não prejudica tanto. Mas quem ganha R$ 1.500 hoje e começou lá atrás ganhando um salário mínimo, quem ganha R$ 2.000 vai ter um prejuízo de R$ 800. Calcule o que é na vida de uma família. Cidadão ganhava 2.000, vai passar a ganhar 1.200. Se programou ali na frente, para ganhar os 2.000. Só aí, não importa se é inválido ou não, ele vai se aposentar com até 40% a menos. Por isso que eu faço uma emenda que suprime e deixa como é na lei atual, que a média de cálculo do benefício será as 80 maiores contribuições de 94 para cá. Senhor presidente, eu vou ficar exatamente nos 10 minutos. Vossa Excelência foi tolerante ontem. Eu fiquei das 14 horas até as 22 da noite debatendo esse tema. Encerro e agradeço a Vossa Excelência. Está encerrada a discussão da primeira sessão de turno